Muito pelo contrário, denegria a imagem, né? Fazia com que o cidadão se sentisse mais humilhado ainda pedindo esmola. Não era da caridade pública que se deve viver, mas sim de cidadania, de conquista de direito. A Associação Brasileira de Ostomizados, a sua missão principal é defender os direitos das pessoas ostomizadas em todo o Brasil. Todo brasileiro tinha que defender o Sistema Único de Saúde, né? Que é um sistema conquistado, batalhado na Constituição, que foi com essa revolução da saúde que eu acho que deu direito à cidadania a várias pessoas. Então, para a pessoa ostomizada, é lá que ele não só vai se prevenir, aprender a se prevenir do câncer de intestino, né, e das doenças inflamatórias, como também é lá que ele vai se tratar, ter o diagnóstico, ter boa cirurgia, e como também ele vai ter todo o processo de reabilitação e concessão dos equipamentos, né? Então, defender o sistema de saúde na área de deficiência é ponto de honra de toda a associação e dos órgãos representativos, que são os conselhos, né, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Bom, nós podemos dizer que o movimento das pessoas com autismo aqui no Brasil começou na década de 80, com a formação das associações. Então, a primeira associação começou em 1983, foi a AMA, Associação de Amigos do Autista de São Paulo, e as associações começaram porque não tinha nada, nem se sabia o que era autismo. No começo da associação, como ela se criou, foi um grupo de PC e de pais de PCs oriundos de clínicas que iam fazer alguma coisa mais. E se criou a associação. Em 1987 e 1988, Assembleia Nacional Constituinte. E chega a 86, onde começa-se a discutir a questão da Constituição Federal. Os políticos estavam redigindo a Constituição brasileira e tinha e eles abriram uma brecha para a sociedade em geral, né, mandar sugestões, né. A forma de participação dos movimentos no processo constitucional era através de audiências públicas convocadas pelas distintas comissões. Nossa era a Comissão de Ordem Social. Então, você convocava os segmentos organizados junto com os parlamentares e ouvia dos grupos as suas reivindicações, basicamente, né? Na época em que começou a existir fóruns relacionados a pessoas com deficiência, os surdos não participavam por não ter intérpretes. E os surdos perdiam muito com isso. Todas as outras deficiências tinham voz, manifestavam e reivindicavam, mas os surdos ficavam à parte da situação. Às vezes até estavam presentes, mas não acompanhavam a discussão. E hoje é diferente. Se há um fórum e tem surdo, tem a presença do intérprete. Mas há anos atrás foi difícil. Houve reuniões, houve encontros, houve fóruns, houve muita material escrito, muita reunião, né? Para a gente chegar a um acordo de quais seriam exatamente as nossas propostas, né? Porque você imagine, reunia-se um monte de gente com histórias completamente diferentes, com visões diferentes, né? Porque as organizações, como eu te falei, tinham um objetivo, mas a maneira de atingir era diferente, né? E é uma coisa interessante, porque as pessoas imaginam, né, que, primeiro, as pessoas deficientes são todas iguais, né? Há gente que acha que a gente mora tudo junto em algum lugar, né? Ou então a gente pessoalmente levava nos gabinetes mesmo, dos constituintes, para que eles pudessem estar fazendo acontecer aquelas leis, né? Eu lembro de várias vezes a gente lá no Congresso, né, e falando, olha, a gente precisa dessa lei, é isso aqui que a gente quer, né?
nós tínhamos aí, principalmente naquela época, uma ideia muito forte de não querer ser gueto, não é? E o que é que aconteceu? A gente apresentou aquelas propostas que eram, como disse, em áreas saúde, educação, trabalho, lazer, esporte, etc. Quando veio dos constituintes, eles pegaram aquilo ali, que aí eles discutiram em cima de todas as propostas, eles acolheram em grande parte aquilo que havia sido proposto, mas apresentaram um capítulo em separado. Como é que nós vamos falar de todos os direitos aqui numa Constituição que fala no seu artigo 1º, né, que todos nós somos iguais perante a lei? Como é que nós vamos ser diferenciados? Na Constituição brasileira não existe um capítulo para pessoas com deficiência. O conteúdo relativo a pessoas com deficiência está distribuído nos vários títulos e capítulos da nossa Constituição. E isso, para nós, foi a grande vitória. Nós estamos considerados na questão da educação, na questão do trabalho, na questão da saúde, em todos os capítulos. Nós garantimos os nossos direitos. 1986. A criação da CORDE, Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Ela foi criada na Presidência da República porque ela tinha que ter um papel de coordenação interministerial. E esse papel é um papel muito difícil de ser executado quando você tem ministros que não estão nem aí para o problema. E a gente entendia, até exatamente com a mesma filosofia, de que o mais importante do que ter um órgão embaixo de um ministério ou da Presidência da República, era importante que cada um dos ministérios começasse a construir uma capacidade interna de lidar com o tema, né? Então, naquele primeiro momento, a função da CORDE, uma das funções prioritárias da CORDE, era alinhavar essa articulação. 1990. As câmaras técnicas da CORDE. A Câmara Técnica foi um recurso utilizado pela CORDE a partir de 90, no qual você tinha um tema novo a ser tratado. Porque foi a metodologia que, de repente, eu encontrei para fazer a consulta às bases. Mas o objetivo era encontrar as aspirações, as reivindicações dos segmentos através dos seus representantes legitimamente constituídos. A CORDE não induzia, a CORDE não participava, eram apenas ele, o coordenador da metodologia, né? E mais um assessor para coletar dados, e saía então, dentro dessa metodologia, as colocações de cada participante. Não era trabalho de grupo, onde um grupo representava. Cada pessoa tinha que dar a sua contribuição, cada participante. Depois se julgava as coincidências do que foi colocado, até se elaborar um documento que resumia as colocações, e depois, então, o documento final, que era aprovado pelo grupo e que serviria, então, para encaminhar para o setor mais responsável para a execução daquela proposta dentro das políticas setoriais. Esse foi um momento fantástico que a CORDE propiciou a todas as pessoas com deficiência, porque ela unia todos os movimentos, todas as representações nacionais, e a partir do conhecimento técnico deles e a partir das nossas vidas, nós fomos capazes de elaborar talvez as melhores leis desse país. 1999. A criação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, CONADE. E o Conselho foi criado pensando numa representatividade legítima da sociedade civil e na participação dessa sociedade civil
nas discussões e nas propostas da CORD para a política. Criei um conselho consultivo da CORD porque eu não poderia juridicamente criar um conselho deliberativo dentro da presidência da República. Isso foi alvo de muitas críticas. Mas a gente achava que a CORD, naquele momento, tinha o seu papel importante, mas tinha que haver um conselho só de portador de deficiência para ele começar a discutir ele, e não a CORD, não o governo, discutindo o que é que a gente queria. Precisava inverter o papel. Era nós discutirmos o que nós queríamos e levar para a CORD. Até que houve essa separação e criado o CONAD. E o Conselho Consultivo da CORD acabou dando origem ao CONAD. 10 anos depois, praticamente. Surgiu o CONAD com toda essa conotação de organização que realmente luta pelos direitos das pessoas com deficiência como um todo, mas sem que cada uma esqueça as suas especificidades, os seus problemas, as suas particularidades. A importância dos conselhos é fundamental. Que o elo de ligação entre a sociedade civil e o poder público. Hoje, depois da Constituição, todos os conselhos têm que ser paritários. Metade governo, metade sociedade civil, através de suas ONGs, entidades. E a gente discute tudo que envolve a pessoa com deficiência a nível municipal, estadual, e temos o CONAD, que é um ponto de destaque que discute toda a política nacional da pessoa com deficiência. E os conselhos são esse instrumento, é o controle social exercido pelos segmentos diversos da sociedade. Nessa perspectiva filosófica, conceitual, não tenho dúvida nenhuma que os conselhos são um instrumento legal. Mas legal no sentido de bons. Quanto à sua eficácia e eficiência, eu tenho dúvidas. Eu acho que, teoricamente, eles são bons, sabe? Bons mesmo, teoricamente. Por que eu digo teoricamente? É porque, na prática, isso nem sempre acontece, não é? E aí não acontece por dois motivos. Não é? Procure fazer uma análise isenta. Ou governos que não estão assumindo muito esse segmento como sendo uma prioridade para o seu plano de governo, e, por outro lado, por falha do próprio movimento local, sabe, que também não se mostra mais contundente, né, levando as suas propostas quando o Conselho não funciona. 2006 e 2008. As Conferências Nacionais dos Direitos